Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu vou trazer um vídeo aqui, mas vai ser bem rapidinho, tá? É só um alerta mesmo, né? Não é nada pesado não, mas é uma coisa que a gente temos que tomar muito cuidado, tá? Irmãos, eu queria dizer sobre os filhos do diabo. Pessoas que hoje estão nas igrejas enganando, usando até o nome de Deus, levando a mentira. Eu não estou dizendo da palavra, porque a palavra ela é reta, mas a mentira de si próprio, deles mesmos, no caso. Eles dizem ser uma coisa em que não são. Tome muito cuidado, porque nesses últimos dias tem muitas pessoas assim, pastores, presbíteros, missionários, dirigentes de igrejas, que prometem a liberdade, mas na verdade o que eles estão trazendo é a corrupção para a vida de vocês. Tem uma pessoa que eu conheço, que é muito próxima a mim, que sofreu um abuso quando moça, e quando procuraram o pastor da igreja onde eles congregavam, o pastor disse a ela, né? Olha, para você ser liberta, você tem que se deitar comigo. Você se deitando comigo, que sou o homem de Deus, você é liberta. E aquela era uma moça ainda, ela não teve muita escolha. Aquele pastor pegou, levou ela, se deitou com ela, não uma vez, mas inúmeras vezes, né? Até que Deus me usou para tirar aquela pessoa de lá também. E sem saber de nada, né? Hoje eu entendo que foi obra do Senhor também, eu me maravilho sempre com Jesus, né? Mas é engraçado que tem pessoas que ainda acreditam nessas pessoas assim, né? Pessoas que são contrariam a palavra de Deus, né? Mostram que são contrárias à palavra de Deus. E ainda tem pessoas que não é homem de mulher de Deus. Tanto que quando eu falei com a esposa desse pastor, eu disse para ela, né, algumas coisas. Ela disse assim, ele continua sendo homem de Deus, né? Eu não falei mais nada, né? Não cabe a mim falar, porque a palavra ela tá na mão dela, né? A Bíblia tá na mão dela. Se ela cumpriu aquilo que Jesus disse, né? Que acreditou mais na criatura do que no Criador, né? Então a gente não tem o que fazer, né? A gente só ora, né? Mas infelizmente já estão cegos, já estão sendo enganados. Né? Mas a gente que temos a oportunidade de se afastar, a gente devemos se afastar. Porque isso também muitas das vezes vai imputar na nossa salvação. E eu quero ler algumas palavras, para não ficar como minha dita, né? Porque nós somos seres humanos. Mas eu vou ler a Bíblia. E a Bíblia ela vai mostrar sobre isso. No livro de 1 João, vamos ler algumas passagens, mas eu quero frisar as mais, acho que eu achei mais importante. No livro de 1 João, diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, está dizendo para quem? Para os filhos. Não se deixem enganar, porque não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Para isso manifestou-se os filhos de Deus, para destruir a obra do diabo. Irmão, ele está dizendo aqueles que são do mundo, aqueles que são ímpios, não. Ele está dizendo para os filhos. Não se deixe ser enganado por ninguém, por pastores, por presbíteros, missionários, diáconos, pessoas comuns, por ninguém. Quem pratica pecado, sendo ele pastor, pessoa comum, é do diabo. Bíblico isso aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Porque nele permanece a semente divina, ou seja, nele há Cristo, Jesus está nele. E ele sabe que ele tem que respeitar o Espírito que Jesus colocou sobre ele. Por isso, também está escrito, não entristeçar o Espírito Santo que está em vós, selados para o dia da redenção. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para todo aquele que não ama ao seu irmão.
Aqui João está dizendo porque na igreja que eles dirigiam ali, entraram algumas pessoas, como muitas das vezes Emileu e Fileto, que começaram a enganar o povo e muitas vezes levar o povo para o pecado. Isso ele está dizendo para crentes, para cristãos, não está dizendo para o mundo. A gente só por essa palavra tem uma base de que para nós sermos libertos não precisamos cair, se deitar com pastores, com alguém que se dizem, intitulam-se homem de Deus, porque eles na verdade não estão sendo homem de Deus e eles estão caminhando a passos largos para o inferno. É glorioso que até João mesmo vai dizer, até Pedro, vou citar sobre Pedro, vai dizer que a condenação deles é certa, não é imediata, mas é certa. Olha, até foi nos orientado antes, mas por que até hoje ele está pregando? Por que até hoje ele está lá? Porque a condenação dele tem um tempo. Entende? Tem um tempo porque a Bíblia diz que Deus não condenou nem os anjos, Deus condenou até os anjos que pecaram, quanto mais nós homens. E isso está escrito aqui, ó, para nós não ficar só na nossa palavra. Eu vou ler aqui no livro de João, do livro de 2 Pedro, no capítulo 2, assim. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou. Ele está dizendo aqui, que os resgatou, tirou lá do pecado, lá do lamaçal, lá da rua, lá da droga, lá de tudo quanto é lugar. Resgatou. Ele vai negar. Negar como? Não obedecendo, não cumprindo os mandamentos. Vai renegar aquele que tirou lá do lamaçal do pecado de Jesus e colocou na presença deles. Eles vão negar eles. Eles vão desprezar. E olha que interessante. Chegando a renegar no sobrenome do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Trazendo sobre si mesmo. Olha agora o que vai dizer. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. É o que é triste. Porque muitos vão acreditar neles. Muitos vão dizer eles são homens de Deus. Muitos vão dizer realmente para mim ser liberto eu preciso fazer isso. E a gente vamos dizer, pessoas comuns como eu, vão dizer assim, não irmão, isso não são de Deus. E as pessoas ainda vão dizer como aquela pastora, não, ele continua sendo um homem de Deus. É triste porque isso aqui quem está dizendo é a Bíblia. Você pode abrir no livro de 2 Pedro, no livro 12. Tá lá, irmãos, não sou eu que estou dizendo, eu só estou querendo trazer um alerta para vocês. Entenderem que o Evangelho não é isso. O Evangelho, você não precisa se deitar com alguém. Você não precisa, muitas das vezes, fazer aquilo que a carne te manda fazer, que os desejos libertinos te mandam fazer para ser liberto, porque isso não é libertação. Isso, muito pelo contrário, é satisfação carnal. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. O caminho da verdade. Isso que eu estou dizendo agora. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Ah, mas eu não entendo como é que eles podem ser tão assim, tão errados e Deus agir na vida deles. Irmão, vocês se esquecem que na palavra do Senhor também, o próprio Jesus vai dizer, Jesus, não sou eu. No livro de Mateus está escrito isso, no livro de Marcos também, se eu não me engano. Que muitos chegariam até os céus e chegando lá, o Senhor vai dizer para Jesus, olha Senhor, nós curamos, profetizamos, falamos em novas línguas e expulsamos até o demônio, no teu nome. Jesus vai dizer, afastai de mim, mano, a malditos. Vós que praticais a iniquidade, justamente isso. Falam de Jesus, vê sinais de Jesus, oram, expulsam demônios no nome de Jesus, mas eles mesmos não obedecem à palavra. Como a Bíblia mesmo diz, são condutores cegos. Eles conduzem, mas eles mesmos não enxergam os seus erros. Aqui nessa mesma palavra depois vai estar escrito isso. E eu já vou pular para ela já. Onde diz aqui, ó. Capítulo 12. Esses, porém, são como animais irracionais, seres guiados pelos instintos que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem. E isso é verdade também. Eles começam a falar muito mal das pessoas, muito mal de igrejas, né? Só a igreja deles são santas, só a igreja deles salvam, tá? Na sua destruição também hão de ser destruídos. Olha só que interessante. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticaram. Encontram prazer na satisfação dos seus desejos.
libertinos em pleno dia, como essa moça mesmo me falou que não tinha hora, né, de dia, de noite, a hora que desse ele estava lá incomodando ela. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras. Pronto, aqui que eu queria chegar. Eles encontram prazer nas suas próprias mentiras, eles mesmos acreditam naquilo, eles mesmos sentem prazer naquilo, eles mesmos dizem, Deus é comigo mesmo. Por quê? Porque o diabo tem enganado, o diabo tem, como a Bíblia mesmo diz, que até o diabo fazia sinais e prodígios de mentira. Então o diabo permite certos sinais e prodígios para pessoas permanecerem no erro, porque elas já estão enganadas, né? Deus já desprezou essas pessoas, não tem mais aquilo de, Deus vai salvar eles, Deus vai... Não vai, porque eles já estão condenados pela palavra de Deus. Como a Bíblia diz, vai ter um tempo da sua destruição, não é agora. A gente vai falar, esse pastor pode até ver o vídeo, esse missionário, esse presbítero, quem for, pode até ver esse vídeo, pode até, eles com certeza vão desprezar, eles não vão aceitar, eles vão desprezar, e eles vão dizer assim que pessoas como eu que estão dizendo isso são pessoas que têm demônio no corpo. Sabe? Ele tá cheio do demônio, ele tá cheio, sendo que eu tô dizendo da Bíblia. Então, se eu sou cheio de demônio, mas eu tô dizendo da Bíblia, que assim seja, porque essa palavra vai me levar ao céu. É o cumprimento dela. Eu pego hoje tudo que eu vivi, tudo que eu vi ao meu redor, tudo que eu acompanhei, para olhar para mim e dizer, Deus, eu não quero ser assim. Eu quero acreditar até o fim na sua promessa. E ainda que seja difícil para mim, ainda que sejam momentos dolorosos, mas eu quero acreditar até o fim na sua promessa, porque eu sei que é ela que vai me conduzir à salvação. Se eu sou cheio do demônio por cumprir a palavra de Deus e por obedecer e pregar ela, que assim seja, porque eu sei que é assim que eu vou ser salvo, entende? Não descontrariando a palavra, mas obedecendo ela, tá? Então vocês são condutores sérios. Eu sei que vocês vão desprezar completamente esse vídeo, mas esse vídeo não é para vocês. Esse vídeo é para as pessoas que estão sendo tratadas mal por vocês, entende? Eu vou continuar aqui. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão. Como a gente diz, o reto caminho, a gente diz antes, eles foram libertos. Eles receberam, Deus resgatou de lá das trevas, mas eles abandonaram mesmo dentro da igreja. Tanto que esse mesmo pastor que abusava dessa moça, né, que eu não quero citar nomes porque eu não estou aqui para difamar ninguém, entende? Eu estou aqui só para trazer uma verdade. O propósito desse vídeo não foi difamar ninguém, mas foi trazer uma verdade. Ele mesmo se deitava com a missionária da igreja, que era cunhado dele no caso, e depois que tiveram um filho, ele arranjou um laranja para dizer que o filho era desse laranja. A missionária engravidou desse pastor e ele arranjou um laranja, com certeza com alguma troca em cima, né? E esse laranja disse que não, que o filho era dele, né? E aí a própria missionária subiu no altar da casa do Senhor, que independente de tudo ali é casa do Senhor, independente de tudo, né? Independente se o pastor é ou não é, entendeu? Casa do Senhor, casa do Senhor, foi consagrado ao Senhor, é do Senhor. Entende? Subiram no púlpito do altar do Senhor e disseram mentiras, no caso, sendo enganados por sua mentira. Disseram, esse filho não é do pastor. Tiveram até esse questionamento na época lá, sabe? Porque Deus diz que não há nada que não seja encoberto, que não seja descobrido. Né? E aí foi descoberta essa obra lá. Mas as pessoas taparam os olhos e, né, como diz, muitos seguirão suas soluções, suas mentiras. Né? Então, eles encobriram a verdade, falaram em cima do púlpito da casa do Senhor, dizendo, não, esse filho não é do pastor, é do irmão, né? Só que nós sabemos hoje, depois foi realmente até confessado pelo próprio pastor, né? Depois que a gente descobriu tudo e entramos em contato com ele, ele mesmo diz, não, realmente o filho é meu, né? Então, ou seja, eles mesmos mentiram na casa do pai, não tiveram respeito. Então, o meu tempo está acabando, eu não tenho muito tempo de vídeo, eu vou ter que ser bem breve, eu vou pular até algumas coisas aqui, mas só para alertar. Irmãos, vocês que um dia receberam um conselho dizendo assim, olha, para você ser liberto, você tem que cair comigo, se deitar comigo, fazer. Muitas vezes assim, imagine se eu sou um matador, sou um criminoso, eu mato todo mundo, eu tenho um vício de matar. E chego na igreja, já pensou, se ele fala assim para mim, pra você ser liberto, você tem que me matar? Vê se eles falam isso. Será que eles falariam isso? Não falariam. Agora vai falar para uma... E se eu fosse um homossexual? Gostasse de ter relacionamento com o homem, mas eu gostasse de fazer a parte de macho, mas eu gostasse de ter o homem como meu objeto. Será que eles falariam para mim também, eu homem? Para você ser liberto, você tem que então vir e fazer em mim, então. Vê se eles falam isso. Não, mas para as mulheres eles vão lá falar, para você ser liberto, você tem que se deitar comigo. É engraçado isso, porque nós homens temos que ser libertos pela fé, e as mulheres, esse vídeo é mais para mulheres ainda, e as mulheres têm que ser libertas se deitando com eles, né? Então pensem nisso, irmãos. Pensem bastante nisso, tá? Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica a justiça
é de Deus. Não se deixem ser enganados. Se há algo no seu coração, se há algo em vocês que te prendem a isso, estou dizendo de um modo geral, procurem a fugir disso, tá? Sejam libertos em Cristo Jesus, tá? Porque a maior liberdade é aquilo que Cristo fez com a mulher adúltera, tá? Engraçado assim, ó. Nós sabemos que o povo da lei, o povo israelita, no tempo da lei, eles receberam mandamentos em pedras. Deus deu o mandamento a Moisés em pedra. Então, foi determinado que quem pecasse contra os mandamentos seriam apedrejados, porque o mandamento foi escrito em pedra, então com as pedras eles seriam condenados, pelas pedras eles seriam apedrejados. E uma mulher cometeu um ato de adultério, então aqueles homens, para tentar Jesus, né, que eles já chegariam a apedrejar aquela mulher. Mas os fariseus daquela época, os mentirosos daquela época, para tentarem Jesus, o que eles fizeram? Ah, vamos pegar então essa mulher, vamos levar até Jesus e a gente vê o que ele vai falar, né? E qualquer coisa a gente apedreja os dois. Com certeza na mente deles foram isso, sabe? Então, chegando até Jesus com a mulher adúltera, disseram: Mestre, essa aqui cometeu adultério. O que o Senhor nos diz? Então Jesus vai dizer a eles: quem de vocês nunca pecou os mandamentos que foram escritos em pedra, que cumpriu todos os que estão escritos ali? Atirem a primeira pedra. Eles, como homens conscientes, sabendo que eles não cumpriram todos aqueles mandamentos que estavam em pedra, o que eles fizeram? Não apedrejaram aquela mulher. E Jesus então falou para ela: olha, vamos ali comigo, eu vou ter um relacionamento com você e você vai ser liberta. Foi isso que ele falou? Não, não foi isso que ele falou. Ele diz: olha, onde estão aqueles teus acusadores? E ela diz: não tem mais nenhum aqui, Senhor. E ele diz: tampouco eu vou te condenar. Vai, e não peques mais. É isso que Jesus faz, liberta, te faz ser livre, te faz ser agradecido pela libertação dele. Te faz olhar e falar: meu Deus, como o Senhor é bom comigo, porque o Senhor me livrou daqueles homens maus, tá? Isso que é realmente uma libertação. Jesus não levou aquela mulher para se deitar com ela, mas ele só disse para ela: vai e não peques mais. E sabe o que aquela mulher fez? Ela passou a andar juntamente com Jesus, mas junto também com seus discípulos. Ela passou a entender o propósito de Deus. Entenda. Então é isso aí, irmãos. Vai essa orientação a vocês. Depois eu vou fazer um vídeo com mais instruções, né, sobre o livro de Mateus, que tem muitas instruções sobre isso. Exemplo disso também, aqueles homens que usavam vestidos longos com cinto no peito, cinto de lina, usavam saias até os pés, aqueles vestidos que eles usavam, aquelas roupas até os pés, e gritavam levantando as suas mãos na praça, levantavam, querendo pregar, né, querendo dizer de Deus. Jesus condenou até essas pessoas, né, dizendo: vocês limpam o interior do copo, igual disse, que eles mostram uma santidade, tá? Esses pastores mostram ser santos, usam gravatas o dia inteiro, roupas, para tentar enganar. Manda as mulheres usar saias até os pés, nunca mexerem no cabelo e coisas dos tipos, achando que estão fazendo um trabalho a Deus, como aqueles homens, né? Usavam cinto de linho e usavam roupas, né, até os pés e levantavam as mãos querendo pregar e mostrar uma santidade, né? Mas Jesus disse: vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina, a mesma coisa, né? Tem uma aparência, mas o coração de vocês são cheios de adultério. Eu vou pegar um com mais tempo, eu vou apagar alguns vídeos do meu celular, eu vou pegar mais vídeos, mais palavras, e vou colocar palavras de Paulo, as palavras de Jesus, em que condenam as pessoas desse tipo. Mas a principal coisa, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, tá? Elas vão te fazer livres de todo ato em que o homem quer te impor através do diabo, né? Em todo ato que o homem quer dizer que é ou não é de Deus, sendo que isso são práticas do pecado da carne. Pecados da carne nunca terão comunhão, nunca terão, ou seja, aquilo que levam a carne, aos desejos carnais, a isso aqui que eu vou ler, que eu vou ter bem rapidinho um tempo ainda, aquilo que leva a isso aqui, ó, que está escrito no livro de Gálatas, de Éfeso, mas eu vou ler aqui o de Gálatas rapidinho. Tá? Aquilo que leva a isso aqui, ó. Digo, porém, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Vocês jamais devem satisfazer os desejos da sua carne.
porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se sois guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, a quais vos declaro como antes já previ. Os que praticam tais coisas não herdarão no reino de Deus. Entenda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e uma coisa importante, domínio próprio. E é sobre isso que nós estamos dizendo tudo. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões. Domínio próprio. Eu só entendi o domínio próprio, irmãos, quando eu entendi que eu tinha que ser livre de tudo aquilo que um dia eu aprendi lá mesmo nessa igreja, sabe? Eu queria condenar tudo, eu queria julgar tudo, eu queria apontar tudo para mim era errado e pecado, porque eu tinha um fermento velho. Mas quando eu entendi que o domínio próprio, ou seja, que eu não dependo muitas vezes de alguém ou de ninguém, mas eu dependo somente de Cristo e saber me controlar e confiar nele, eu entendi que era só ele que precisava, é só de Jesus que eu precisava, por uma libertação, uma transformação, uma restauração e um conforto dentro de mim. O problema é que essas coisas são tão fortes, irmãos, que esses pecados aí são tão fortes, esse engano é tão forte que ele nos prende a ele, sabe? Mas ser livre, irmãos, é poder confiar em Cristo e conhecer a Cristo de um modo tão maravilhoso como eu tenho passado a conhecer hoje, sabe? Essa alegria de você poder errar, irmãos. Não estou falando pecados, porque o apóstolo João também diz, errais, pecais, né? Quer dizer, o apóstolo João diz, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, ou seja, aquilo que Davi cometeu. Davi caiu em adultério, ele pecou. Mas quando ele foi repreendido, ele se arrependeu e ele não pecou mais. O pecado que eu digo é aquele pecado contínuo. Você pode errar, irmão, uma vez. Você, muitas das vezes, é até direcionado ao erro, porque a sua carne, muitas das vezes, se expõe mais forte do que o teu espírito. E você, muitas das vezes, tropeça e cai. Mas quando você tropeçar e cair, a não se conformar com o erro, se arrepender de coração e buscar Cristo para uma libertação. Dizer, Deus, eu não conformo com isso, eu não quero isso, sabe? E eu vou lutar até as minhas últimas forças para não cometer mais esse pecado. Então Jesus vai te dar forças, porque ele vê que o teu coração é voltado para ele. Entende? Então essas são as palavras. Se te prometem liberdade através da satisfação da carne, fujam, tá, irmãos? Fujam. Porque isso não procede nem de Deus. Aprendam a palavra, estudem a Bíblia, estudem os Novos Testamentos, tá? Que é muito importante, porque os Novos Testamentos são instruções e são ensinamentos para nós aprendermos o que é e o que não é de Deus. O que agrada e o que não agrada a Jesus. Tá, irmãos? Então estamos aqui nessa obra, nessa seara. O ano de 2020 começou, né? Então vamos focar em coisas boas, em coisas edificadoras, tá? Que Deus te abençoe, tem uma missão a fazer agora. Tamo junto nessa seara e vamos orar um pelos outros, irmãos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.